de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Olá, internautas do programa AltV Mulher. Uma boa tarde a todos e todas aqui presentes. O programa de hoje, para nós que somos da Rede Feminista, para nós que estamos interagindo com as mulheres do Planetas Feministas, nós estamos aqui recebendo com muito prazer uma psicóloga, pesquisadora, escritora, que está lançando um livro maravilhoso, imperdível para todas nós. Ela vai já começar a discutir aqui conosco a importância deste livro para nós mulheres, porque mexe com uma coisa extremamente importante, que é a imagem da mulher na mídia. Olha que livro maravilhoso que a Raquel Moreno, de São Paulo, que está aqui conosco no Brasil, está conosco aqui no programa AltV Mulher. Que bom tê-la aqui, Raquel Moreno. Prazer enorme estar com você e estar com vocês, não é? Com todas as mulheres aqui. Todas as mulheres do mundo. Aguardavam, acho, ansiosamente que uma feminista do seu porte pudesse estar discutindo essa questão que é a imagem da mulher na mídia. E, para começar, como que a mídia brasileira trata a imagem da mulher? Olha, muito mal, né, mulher? A não ser, claro, alguns espaços privilegiados e diferenciados, como o teu aqui, não é? Obrigada. Na verdade, o que acontece é que quando a gente reclama com a grande mídia dizendo que vocês tratam mal, invisibilizam, etc., eles falam, como assim? Tem mulher por tudo quanto é canto na televisão. E de fato tem. Agora, tem um certo tipo de mulher veiculando alguns valores, utilizado de uma maneira específica e que, na verdade, acaba reiterando valores que eles querem que sejam adotados por todo mundo, selecionam algumas imagens e algumas informações de modo a dar uma visibilidade seletiva, né? E aquilo que não lhes interessa, eles ou não mostram, ou ridicularizam, né? Ou simplesmente, sei lá, tratam mal de uma maneira ou de outra. Há uma exclusão em relação à cidadania da mulher. Há uma exclusão seletiva. E a mulher é vista como um objeto. A mulher é vista como um objeto. A mulher, quando aparece na TV... Ela é desqualificada. Ela é desqualificada. Se ela é apresentadora ou, teoricamente, uma formadora de opinião, ela necessariamente tem que ser branca, na maior parte das vezes, jovem, bonita, cabelo liso, de preferência loira, né? É por aí que aparece, além do fato de ter que formar opinião, né? Isso não só na mídia, em qualquer local do mercado de trabalho, porque o seu livro, A Beleza Impossível, trata muito bem essa questão. Então, nós temos isso, você tem razão. Agora, quando a mulher é mulher entrevistada numa reportagem, numa matéria qualquer, embora nós tenhamos 4 anos de estudo a mais do que os homens, nós estamos em todas as faculdades, nós estamos em todos os tipos de trabalho, né? A mulher que aparece sempre como testemunha de alguma coisa que aconteceu, perguntam para ela o que ela sentiu, que emoção que ela teve, né? Nunca como especialista, nunca como alguém entendido no assunto, quando na verdade nós estamos em todos os campos do saber. Lógico, nós estudamos mais que os homens, sim, mas estamos num mercado que ainda prevalece o machismo, e que ainda prevalece o preconceito. E esse tal de teto de vidro também, né? A gente está em todos os cantos, mas chega num certo ponto, parece que a cabeça bate no teto de vidro, e aí fica mais difícil você encontrar mulheres, elas ficam mais rarefeitas, né? Ou outras mudam a cabeça. Ou, lamentavelmente, quando passam lá para cima, se adaptam ao modelo já pré-estabelecido. Você tem razão. E atrasa a luta. Atrasa a luta, porque aí dizem, vejam, se eu cheguei é porque qualquer uma pode chegar. E não é verdade, né? Tem que considerar todas as dificuldades, todos os problemas, toda a diferença salarial, né? Tudo isso tem que ser levado em conta. Bem, então nós estamos ainda numa militância para rompermos com esses preconceitos estabelecidos. Eu diria mais, nós estamos com uma militância não só para romper com esses preconceitos, mas para romper hoje já com uma naturalização da situação das mulheres. As pessoas dizem, você já tem uma mulher presidente da República, o que mais vocês querem? Como se, na verdade, a gente estivesse conseguindo absolutamente tudo.
né? Então nós temos que romper com essa naturalização. As pessoas quase que não percebem mais, fingem que não percebem que existe diferença. Você disse, nós estamos acumulando mais anos de estudo e nós estamos em todos os campos no mercado de trabalho, mas a gente continua ganhando 30% a menos do que os homens, mesmo que façam o mesmo trabalho, né? O que explica isso? O que que justifica isso, Mona? Pois é, as regras estabelecidas estão ainda intactas. Elas estão bem preservadas. Agora, uma internauta nossa do Rio Grande do Norte, Fátima, te cumprimenta e diz, tendo uma presidenta na presidência da República do Brasil, muda a vida das mulheres? Teve um impacto na vida das mulheres? Eu acho que algum impacto no imaginário das mulheres com certeza teve. As menininhas já brincam de querer ser presidente da República, já faz parte do imaginário, né? É possível, é viável. Agora, entre isso e a nossa representação, por exemplo, no parlamento, nós ainda estamos muito longe, né? Por quê? Porque não basta o imaginário, né? Por que as mulheres se candidatam menos do que os homens aos cargos políticos? Porque custa dinheiro e a gente ganha menos, né? Porque exige tempo e a gente tem mais trabalho para fazer além do nosso trabalho. Enfim, alguma coisa precisava mudar em termos da estrutura da sociedade para poder permitir que as mulheres pudessem efetivamente chegar a uma igualdade e não só ter alguns ícones, como a nossa presidenta. Que é uma grande vitória. Que é uma grande vitória. Na América Latina nós já tivemos no Chile, na Argentina, não é? Porém, no topo da pirâmide nós temos uma mulher. A base dessa pirâmide que precisa dessa revolução. Agora, a nossa Suzana de Osasco pergunta se as mulheres votam em mulheres. As mulheres não votam em mulher pelo fato de ser mulher simplesmente. Aliás, nas pesquisas eleitorais, o que a gente percebe é que sempre tem um bloco de indecisos até a reta final. E nesse bloco de indecisos, a maioria é de mulheres. E aí a gente se pergunta, o que acontece? As mulheres acabam, por que elas resistem tanto em definir o seu voto? Na verdade, elas acabam prestando muito atenção, né? Elas tentam olhar para o candidato e perceber se ele está mentindo ou se ele está contando a verdade, se ele fala de todas as coisas que parecem relevantes ou não, e ela segura o seu voto por mais tempo, né? Agora, a gente sabe que as mulheres acabam tendo, de alguma maneira, um lastro de credibilidade. A gente não está metido em complicação, em mumunha, em Tratamos a coisa pública como uma coisa pública e não coisa dos amigos. Isso. Então, nós temos algumas características positivas em termos de mulheres candidatas. Falta isso se traduzir de uma maneira mais massiva em termos de voto. Falta as mulheres ousarem dar um salto e um número maior, mais significativo, votar nas mulheres. Sim, mas você acha que as mulheres votam em mulheres? Não votam, é essa. As mulheres não votam em mulher diretamente. Opa, mulher, então vou votar nela. Ela presta atenção em mais coisas. Por exemplo, nós tivemos nessa eleição mulher pera, mulher melancia. Basta ser mulher? Claro que não. É preciso prestar atenção no discurso, no que ela representa, no que ela propõe. No que ela já fez? No que ela já fez, no que ela se propõe a fazer, porque senão não basta ser mulher. Eu aqui tenho que sempre homenagear a Zuleika Lambert, que é uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar com ela no conselho, uma grande feminista, e Zuleika sempre dizia que mulher precisa ter cabeça de mulher. A mulher tem que saber o que ela tem que fazer no espaço público para reduzir essa desigualdade existente entre homens e mulheres, não é? Então, lamentavelmente, eu já disse aqui na rede que nós perdemos no início deste ano Zuleika Lambert, mas suas ideias, seus compromissos permanecem, principalmente aqui no programa AuTV Mulher. Agora, eu acho, concordo com o que você está falando, Raquel, mas eu acho que as mulheres não votam nas mulheres, porque elas não sabem que as mulheres são candidatas, porque as condições para as mulheres candidatas são muito menores do que a dos homens. Quando uma mulher tem um cartaz, o homem tem 1000 cartazes, não é? Então, às vezes, nem o padeiro da sua comunidade, do seu bairro, sabe que ela é candidata. Como é que alguém pode votar numa pessoa que sofre a invisibilidade? É verdade. Agora, eu acho que nós temos que discutir uma reforma política com toda urgência.
né? É importante a gente mudar porque, na verdade, não faz sentido que o partido determine as figuras mais elegíveis e que, portanto, invista mais tempo e mais recursos nessas figuras e não nas outras. Portanto, dê mais visibilidade a quem teria mais possibilidade, que eles acham que tem mais possibilidade. É um absurdo também que se recolha dinheiro de iniciativa privada e que se fique amarrada aos interesses dessa iniciativa privada. Por exemplo, na área de mulher e criança, nós estamos discutindo até que ponto faz sentido propaganda de bebida alcoólica ou propaganda de alimentos calóricos para crianças, com brindes e promessas Tem sei lá, de uma série de coisas. Uma garrafa aí que lembra Disney, Isso. que estimula. Isso. A gente sabe as consequências do álcool na vida de um jovem, de uma menina, e sabemos que as meninas hoje estão cada vez mais bebendo com menos idade, não é? Ok, perfeito. Não é? Agora, Como estimular isso? A gente se organiza, a gente batalha, a gente projeta, a gente faz um projeto de lei, a gente tenta encaminhar na Câmara e a gente acaba perdendo na discussão porque você tem uma bancada que foi eleita graças aos recursos de uma Ambev da vida ou qualquer coisa parecida. Então, na verdade, defende os interesses daquele setor, daquele segmento que investiu recurso na sua campanha. Então, esse tipo de coisa tem que mudar. Você está chamando a responsabilidade do eleitor. Porque essas pessoas também não chegam ao parlamento sozinhas. Não. Elas chegam porque alguém votou nelas. Então, a minha responsabilidade, a tua responsabilidade, não adianta só reclamar. Não adianta só falar, não tenho nada a ver com isso. Tem, porque você votou nessa pessoa. Que você sabe historicamente que ela está a serviço de um lobby. Ou o lobby da bala, ou o lobby das bebidas, enfim. Ou da indústria da construção civil, que nós tivemos recentemente aqui em termos de prefeitura. Tem que deixar claro isso. Tem que deixar claro. Agora, isso não fica claro. Né? Você diz, você sabe. A gente não sabe. Quem é que financia? Quem é que patrocina cada um daqueles candidatos? A gente não sabe. Por isso, financiamento público. Por isso, financiamento público. Assim vai reduzir, talvez, dar mais oportunidade para as mulheres estarem nos espaços. Assim, todos vão receber o mesmo recurso para poder fazer a sua campanha. Não é? E tem outra coisa que anda sendo discutida, que é voto em lista, né? Porque se você tem uma lista de 800 nomes e você é o número 801, quem é que vai chegar a ler o seu 801, nome? Né? Lógico. Na verdade, lista de nomes, onde a gente alterne homem, mulher, onde a gente tenha uma proporção de brancos e de negros, ou de não brancos, né? Para que a gente tenha efetivamente uma representatividade do que existe na sociedade. Com esta alternância, um homem e uma mulher branca, uma mulher negra, é de extrema importância, porque assim nós vamos reverter essa subrepresentação que nós aqui no programa AltV discutimos muito, o quanto o Brasil é subrepresentado nos espaços de poder com a questão de gênero. É muito ruim isso para nós, sabendo que nós temos no topo, na presidência, lógico, uma conquista da sociedade brasileira, uma honra para a sociedade brasileira, ter uma mulher ex-guerrilheira, né, com a história de vida que tem a Dilma, que é uma mulher que nos honra, que está na galeria de muitas mulheres importantes, não é à toa que é a terceira mais importante do planeta. Porém, nós queremos isso, que todas as mulheres do campo e da cidade também possam estar exercendo plenamente sua cidadania. Perfeito. Você acha que você acredita na reforma política? Olha, eu acho que ela fere alguns interesses e tem gente tentando segurar, tem gente tentando fazer corpo mole, mas eu acho que é do interesse do eleitor, fundamentalmente. Agora, se você lembra, faz pouco tempo atrás, apareceu uma propaganda, uma discussão disso, dizendo, eleitor, você vai querer pagar essa campanha, essa baboseira que você fica ouvindo o tempo todo, ou então no tempo do horário eleitoral, distorcendo a coisa de uma maneira tal que, na verdade, faz com que o eleitor fique contra isso. Porque não, eu não, imagine se eu quero que tire do meu imposto para pagar isso. Sem saber que, na verdade, já existe recurso público para os diversos partidos políticos. Então, distorce. Que é o fundo partidário que, inclusive, nós mulheres, no Brasil, eu sei que tem muitas mulheres latino-americanas que estão aqui interagindo conosco, nós fizemos uma proposta real aqui para a Câmara dos Deputados, e que o fundo partidário que é destinado para os partidos
tivesse uma cota desse fundo para as instâncias de mulheres. Porque aqui no Brasil a gente conquistou secretarias, núcleos, departamentos de mulheres dentro dos partidos. E há um partido grande aqui no Brasil, que é o PT, que no seu último congresso aprovou 50% das mulheres nas suas direções, que isso é uma grande conquista. Eu espero que todos os partidos possam acompanhar mesmo, claro, essa conquista, não é? Porém, nós conquistamos 5% do fundo partidário para as instâncias de mulheres. De 50 para 5 falta um 0, que é fundamental. Não tem, mas já abriu a porteira. Sim. Né? O importante é começar, como lá na Arábia Saudita, não tem no conselho, não vai participar umas mulheres agora? Se é pouco, se é muito, não importa. Importa começar. Já começou, né? Exatamente. Então eu espero que essas mulheres possam mostrar para que vieram, né? Então, esta questão do fundo partidário, desta última mini-reforma eleitoral, prevaleceu, e prevaleceu os 10% das mulheres nas mídias partidárias. Você está acompanhando isso? Os partidos estão respeitando a presença das mulheres nas mídias partidárias? Parece que não. Parece que nessa última eleição o Tribunal Superior Eleitoral, o Regional Eleitoral, também chiou com relação a não alguns partidos. Puniu alguns partidos. Mas isso já não é uma conquista? Isso, claro que é uma conquista. Agora nós temos que ocupar esse espaço e nós temos que bater o pé e dizer, cadê? Né? Queremos ver, queremos ter isso. Agora, isso não reverte no número de mulheres com condições de se elegerem, né, Raquel? Não, precisa mais coisas. Tudo isso é importante, tudo isso é ganho, né? Agora nós temos que conseguir mais coisas e, fundamentalmente, discutir com o eleitor, né? Abrir essa discussão. E é o que nós estamos fazendo aqui com o programa Altive Mulher. E agora aqui, nessa parte, eu sei que eu estou falando muito, porque eu não posso perder a Raquel aqui no programa, né? Tem uma experiência fantástica, uma pesquisadora que sempre sinaliza para nós aonde os termômetros em relação a essa luta tão dura que é das mulheres. Quantas mulheres já se foram, né? Quantas foram presas, quantas foram punidas, quantas foram excluídas, discriminadas em relação a essa causa, não é, Raquel? Mas elas estão presentes. Nós estamos vivendo as conquistas que nós estamos vivendo hoje, também graças ao esforço e à ação delas, não é, Nula? Não tenha dúvida. Agora, com esse livro aqui maravilhoso, que eu quero... Quando você vai lançar esse livro aqui em São Paulo? Porque eu espero que você que está no Rio Grande do Norte, Sergipe está aqui conosco, outros estados aqui presentes do Sul também, que vocês levem esse livro para todo o Brasil, para que nós possamos ter um lançamento nacional com as nossas companheiras e companheiros para discutir a imagem da mulher na mídia. É o que a gente gostaria mesmo, Muna. Mas é depois do carnaval. Você sabe que no carnaval a gente tem mulher até dizer chega na televisão, né? E o ângulo do cameraman, em geral nos desfiles carnavalescos, foca bunda, peito, basicamente isso. Como se a gente fosse, sei lá, como se estivesse no açougue filmando pedaços de filé mignon ou de qualquer coisa nesse sentido. Eu digo que uma vez eu fui para um congresso internacional e me falaram sobre isso, como se nós, mulheres brasileiras, como nós estamos numa rede, fôssemos valorizadas pelas nossas costas. E eu disse, a mulher brasileira, isso é a distorção em relação à mulher brasileira, que nos ofende, inclusive. Né? Absolutamente, completamente. Então, no dia 18 de fevereiro, na segunda-feira, depois do carnaval, à noite, vai ter um lançamento, o primeiro lançamento aqui em São Paulo, no Sindicato dos Bancários, e com uma mesa de debate. Ótimo. Onde deve estar presentes a presidente do Sindicato dos Bancários, que tem uma mulher como presidente. Maior categoria, né? Maior categoria e uma mulher realmente de se tirar o chapéu, não é? Sindicato de São Paulo. Sindicato de São Paulo. Esperando que os outros sindicatos bancários também, pelo Brasil afora, tenham mais mulheres. Mas nós estamos nos referindo ao Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo. Isso. Rosane Bertotti, da CUT, também vai estar na mesa. Ela é coordenadora da FNDC, Frente Nacional pela Democratização da Comunicação. Uma entidade nacional. Uma entidade nacional. E, por falar em entidade nacional, a grande estrela também, nós teremos a deputada Luísa Erundina, que vai nos brindar com a sua presença na mesa e vamos ter um debate a respeito desse tema e o lançamento. Entrada franca? Entrada franquíssima. Para todo mundo? Franquíssima. Então, vamos lá. Dá uma taça de vinho ainda por cima. Local? No Sindicato dos Bancários, no salão lá debaixo do café. Rua São Bento? Rua São Bento, exatamente. A entrada pela Rua São Bento, do lado do metrô São Bento, não tem o que errar. Perguntou Sindicato dos Bancários,
todo mundo sabe, é no subsolo, às 19 horas. Às 19 horas. Ok? Dia 18 de fevereiro. Dia 18 de fevereiro. Olha lá, gente, vamos esperar. Aí vamos estar presente para dizer. Mas aqui, esse livro maravilhoso aqui trata da imagem da mulher na mídia. O que te motivou a escrever isso aqui? O que me motivou foi que faz algum tempo o movimento de mulheres, primeiro em grupos pequenos, depois se juntando, depois juntando com todos os outros segmentos que discutem a comunicação, participando também da conferência de comunicação, etc., foi percebendo que, na verdade, essa imagem que fazem de nós nos meios de comunicação reproduz os estereótipos. Reproduzir os estereótipos significa nos desvalorizar, significa multiplicar os estereótipos e os preconceitos. Nos subjugar. Isso. E aí, em cada uma dessas instâncias de organização nossa, nós fomos pedindo, gente, precisa mudar a imagem da mulher na mídia. Não, tá ótimo assim. Gente, precisamos de um controle social para garantir que efetivamente tenha acesso, todo mundo tenha acesso democrático à comunicação, que todos os pontos de vista, que haja uma pluralidade de pontos de vista, ou seja, que todas as maneiras de pensar sejam contempladas nos meios de comunicação, que haja uma diversidade na imagem, que tenha mulheres jovens, velhas, magras, gordas, brancas, negras, de todos os jeitos, como é a população brasileira, né? Nós fomos pedindo isso e, para garantir isso, tem que ter uma comissão que observe, que chame atenção, que discuta com os meios de comunicação quando eles não preencherem esses requisitos, que é isso que nós chamamos de controle social, certo? Não é censura. Claro que não é censura. Porque os nossos internautas já estão perguntando aqui se está querendo... Claro que não é censura. Não é nada que tenha que ser submetido previamente. Tem que ter um acordo de consenso, todo mundo esteja de acordo, né? E aí uma comissão que acompanhe para perceber se esse acordo consensual está sendo de fato observado ou não. E se não estiver sendo observado, primeiro entra em contato, depois chama atenção, depois não sei o quê, até que finalmente, se não estiver sendo observado, alguma coisa tem que acontecer. Acontece que os grandes meios de comunicação resolveram, depois da conferência de comunicação, dizer: não, isto é censura, isto não pode. E aí a gente ficou meio sem discurso, porque a fala contra a censura é uma fala nossa. Eles acabaram se apropriando dela e dizendo: nós somos pela liberdade de expressão comercial. Gente, liberdade, direito humano à comunicação comercial. Desde quando comercial é humano? É esquisito isso. Aí eu resolvi pesquisar. Nós temos várias redes de mulheres feministas pelo país e fora do país, né? Resolvi pesquisar e disse: gente, vocês têm algum controle social da imagem da mulher na mídia no país de vocês? Por favor, me mande a legislação. E aí eu obtive aqui de 13 lugares diferentes. Países da América Latina, União Europeia, Canadá, Estados Unidos, democracias absolutamente consolidadas que têm um controle social da imagem da mulher na mídia. Às vezes eles chamam de responsabilidade social da mídia, às vezes eles chamam de controle social, às vezes eles dizem que isso é contra, nós temos que estabelecer regras para não multiplicar a violência contra a mulher. Enfim, cada um justifica do seu jeito e é um pouco esse estudo comparado que eu resolvi apresentar como alternativa. Maravilhoso. Então, isso que nós estamos propondo aqui já acontece. Acontece. No mínimo em 13 países que você acabou de colocar. Absolutamente democráticos, democracias consolidadas e tudo perfeito. Maravilhoso, maravilhoso. Quer dizer, então, certas propagandas que estimulam a mulher como objeto, nesses países não passa. Não passa. Não passa. E isso não é censura, isso é defesa. Não. E eu queria chamar a atenção para o modelo do Canadá, por exemplo. Canadá, quando chegou à televisão, ela chegou em inglês, Canadá é vizinho dos Estados Unidos, e o governo ficou preocupado com a possibilidade de invasão de programas absolutamente prontos dos Estados Unidos. Aí o governo resolveu estabelecer regras de um controle social da TV, né? Depois de algum tempo, isso consolidado, passou para iniciativa privada. Então tem o autocontrole, né? Depois do autocontrole, a gente esteve conversando com as mulheres de lá. Disseram: olha, a imagem da mulher é fantástica, é uma mulher resolvida, né? Ela trabalha fora, ela tem filhos, ela não sei o quê, e ela é uma super mulher.
E depois, nos últimos tempos, quando passou o controle social, esse controle do governo para o controle, autocontrole, ela começou a ser eternamente jovem, eternamente magra, eternamente bonita, eternamente impossível chegar lá. Impossível chegar lá. Ou seja, os interesses dos anunciantes da indústria acabou sendo refletido na imagem da mulher nos meios de comunicação. Dramático. E aí, o que eles fazem? Eles estão discutindo agora voltar de novo a um outro tipo de controle, mas o autocontrole deles é super interessante. Aqui nós só temos o CONAR, e o CONAR, na maior parte das vezes, dá razão aos anunciantes, né? Mas, enfim, lá eles controlam, eles têm os professores discutindo isso e com seminários a cada 3 meses para discutir como é que eles ensinam isso na escola, como é que eles discutem isso, né? Uma observação dos jogos, videogames, né, que também acompanham, ouvidores nos meios de comunicação que são responsáveis não só por receber carta do leitor, mas também por zelar pela pluralidade da informação, pela veracidade da informação e pela quantidade de mulheres e de homens entrevistados, quer em termos de texto, quer em termos de fotografia. Poxa, que avanço. Fantástico. Extraordinário. Fantástico. Essa é uma caminhada que nós devemos trilhar. Então, se for autorregulamentação, está faltando todos esses instrumentos Todos aqui. os instrumentos. Primeiro, é tão naturalizado a imagem da mulher inferior ao homem no nosso país, que nós tivemos uma propaganda há muito pouco tempo, de que aqui no Brasil, de que colocar uma senhora idosa numa cadeira de roda e ela correndo atrás de um rapaz sarado, que era uma forma de humilhar, de ridicularizar, de infantilizar a mulher idosa. Não é? Então, num lugar que tem o real, né, não é fazer de conta, o controle social, jamais uma propaganda desta, que fere a imagem da mulher idosa, não é? E mexe a família, poderia estar passando. Então, na União Europeia e em outros lugares também, alguns países da América Latina, eles pegam especificamente também a publicidade, dizendo que a publicidade interfere na formação da cultura, do imaginário, etc. e tal, e que ela, como um objeto que chega, como uma indústria, né, que chega a ter um alcance social, deve ter responsabilidade social. E, portanto, ela passa por esse controle. Passa por esse controle também. Isso. Agora, o que eu gostei que é o lado educativo. Então, vai para a formação das crianças, nas escolas, né, onde se forma mentalidades, a essa discussão. O quanto eu gostaria que nosso atual prefeito, que está acabando de assumir, em videoconferências, colocasse na nossa rede de educação esses temas. Seria fantástico. Porque, com certeza, uma menina não seria tão facilmente vítima de violência, de abuso, de estupro, se essa discussão fizesse parte das nossas escolas. Aprender a ler criticamente a mídia é uma coisa importante, porque as crianças constroem essa leitura crítica com mais tempo. Criança pequenininha acredita que aquilo que vê na TV é verdade. Né? Que seja publicidade. Teve aquele caso notável, né, do menino que ganhou uma roupa de super-homem, vestiu a capa e se jogou pela janela pensando que ia voar. Eu conheço a mãe. Ok, então é esse tipo de coisa que acontece com crianças, elas não têm uma capacidade de leitura crítica disso. Então, ensinar na escola a ler criticamente a mídia é fundamental. Agora, no Canadá eles fazem um cruzamento disso. A mídia, em termos do que aparece, em termos de violência, por exemplo, eles dizem, quando uma criança assiste a um programa de luta livre, que passa no horário no qual a criança está na frente da TV, ela vai brincar de quê no recreio? Né? Isso estimula a violência. E aí eles dizem, o conteúdo da televisão ou dos outros meios de comunicação estimula a violência. E o videogame treina a pontaria. A somatória dessas duas coisas é altamente perigosa. É a violência urbana que nós temos. É a violência urbana que nós temos. Agora, esse tema é extremamente importante levar exatamente para as famílias, para as mídias, não é? Para a educação, para que a gente não entenda isso como natural. Não é natural. Não. Esta diferença existente entre homens e mulheres não é natural. Aliás, as pesquisas mostram, todas as vezes que a gente tem uma porta aberta para o telespectador ou para o leitor se manifestar, a gente recebe uma enxurrada de reclamações dizendo, veja que absurdo, que baixo nível, que não sei o quê. Né?
Pesquisas recentes, como a da Fundação Perseu Abramo, mostra que as mulheres acham que a imagem da mulher nos meios de comunicação desvaloriza todas as mulheres, né? E que 70% das respondentes acha que tem que haver algum tipo de controle. Tá? 70%? 70%. E nós estamos marchando para esse controle? Ainda não. Vamos criar uma rede aqui na UTV e vamos colocar todo o programa a importância do controle social nessa questão da imagem. Tem que ser um espaço das mulheres, porque nós estamos nos vendo lá, né? É como que lidam com a nossa imagem, como se apropriam da nossa imagem, como se nós fôssemos um objeto do mercado. Muna, tem países que justificam o controle social dizendo que a nossa Constituição diz que homens e mulheres são iguais. Então nós temos que colocar tudo a serviço dessa causa para que a gente chegue efetivamente a essa igualdade. A nossa Constituição diz a mesma coisa. Lógico. Outros dizem, nós assinamos o Acordo Internacional do Encontro de Beijing, né, que diz que nós temos que utilizar todos os meios, inclusive da plataforma de Beijing, inclusive os meios de comunicação. Nós também somos signatários disso. Ou seja, nós temos uma série de coisas que dizem que nós nos comprometemos, tem que fazer acontecer. Lamentavelmente, estamos distante disso. Tem que ter coragem de contrariar e de seguir em frente. A imprensa do Brasil tem essa situação que a gente acabou de colocar. Mas também tem alguns momentos, por exemplo, quando a Rede Globo colocou a questão da violência da mulher, não é? Que uma professora, já não era uma mulher mais só do povo, sim uma professora, provedora do seu próprio orçamento, e apanhava do seu companheiro com a raquete. Isso, para nós, rompeu um pouco a invisibilidade, como que se a questão da violência doméstica fosse somente de um grupo. Quanto a professora Eliette Safiotti sofreu por causa disso. Então, eu acho que isso contribuiu. E hoje eu acho que esse tema do tráfico de mulheres também é uma grande contribuição que a Rede Globo está dando. Eu acho que você tem razão, mas nós temos alguma pequena ressalva a fazer. Né? Okay. No caso da mulher que apanhava com raquete, etc. e tal, eu fiz uma pesquisa. E o que eu percebi é que o timing, quer dizer, a intenção do marketing social é fantástica. E ela é colocada com muita pertinência, com todos os meandros. Eu acho que a mulher achou que não é só ela que apanha, outras também. É uma coisa cultural. Sim, mas aí a mulherada que eu entrevistei dizia o seguinte, olha, durante 2 meses o meu marido viu que aquela mulher apanhava sem que acontecesse nada. E na última semana ele viu que tinha punição. Agora, como é que fica a dosagem de uma coisa com relação à dosagem da outra? Né? Importante. Eu tenho ouvido gente, eu não tenho pesquisa, mas eu tenho ouvido alguns comentários com relação à atual novela que fala de tráfico. Muito importante isso que você colocou. Esse tempo, esse timing é fundamental. Por outro lado, nós temos aqui, nessa novela agora, que aborda a questão do tráfico, que o Brasil manda gente para fora e recebe também. Nós temos, o problema é complicadíssimo. E lida também com o tráfico de bebês, né? Sim, com o tráfico de bebês, de crianças, de mulheres, etc. De meninos também, né? Mais de mulheres, enfim. Mas a solução, qual será? Será romanceada, né? Através de um príncipe encantado que vai salvar a mocinha enfim. Aí isso é um desastre. Não é um desastre, mas é um cuidado a ser tomado. Esse glamour, não é? Isso, é um cuidado a ser tomado para não glamourizar a violência e torná-la mais palatável em função a exploração da mulher. Exatamente. Com certeza. Eu concordo com a essa observação, vou usá-la mais aqui no programa, porque para nós isso é importante chamar essa atenção. Sim. Eu acho que, inclusive, as pessoas da Rede Globo, era fundamental ouvir a Raquel Moreno para dar essa colaboração, porque é o que nós precisamos para caminhar para frente. Agora, tratando da mídia internacional, o caso deste violento estupro coletivo na Índia, a imprensa internacional cobriu, eu acho, de uma forma, para nós, fundamental, não é? Fundamental. Agora, não dava para ignorar aquela multidão na rua e infelizmente aconteceu
E a infelicidade que aconteceu acabou acordando a população, que acabou indo para a rua e resolvendo se manifestar e resolvendo tentar mudar as coisas. Embora a gente tenha visto também um pastor que lá disse que isso aconteceu porque ela não se ajoelhou, não pediu perdão, mas nós tivemos o segundo caso de estupro coletivo agora, recentemente de novo. Dentro de um coletivo. Isso. Alguma coisa há de mudar em função disso. Agora, Muna, a gente estava conversando ontem ainda que nós estamos vivendo no Brasil, né, uma situação que é um pouco da Idade da Pedra, ao mesmo tempo que do século XXI. Né? Se por um lado as mulheres avançaram, estão em todos os cantos, etc., etc., e nós temos que cada vez mais entrar nos temas atuais, né? Quer dizer, não basta falar que precisamos conseguir geração de emprego e renda para as mulheres, seja ela qual for a renda, qual for o tipo de trabalho, mas nós temos que começar a discutir emprego verde, emprego decente, redução da jornada de trabalho, também para as mulheres, né? Ou seja, qualidade e não só alguma fonte de renda, né? E por outro lado nós convivemos ainda com a violência contra a mulher, né? Essa semana teve uma notícia também de que foi encontrado o corpo de uma mulher esquartejada dentro de uma mala, violência doméstica ou violência de novo. Então nós temos o tempo da Idade da Pedra, que é a violência contra a mulher, ao mesmo tempo que nós temos que discutir como é que as mulheres vão colaborar com relação à crise ambiental que se estabelece, qual o nosso papel, como é que nós devemos fazer. As mulheres estão sempre colaborando, porque o meio ambiente começa em casa. Sim. E quem faz a mudança é a mulher. Porém, esta questão do seu direito de ir e vir, Raquel, as mulheres são molestadas no trem, no metrô. Há pouco tempo, nós colocamos muito aqui no programa, está aqui uma internauta me chamando a atenção, se a gente esqueceu do estupro dentro do metrô da cidade de São Paulo. A gente não esqueceu, mas a grande mídia ou não noticia numa notinha de pé de página, só para passar rapidamente. Não é? Inclusive, era um rapaz que trabalhava no Palácio dos Manureiros. Não é? E a gente quer saber se ele está preso ou não. Mas eu acho que a imprensa internacional teve um movimento de solidariedade muito grande. Há outros países que a gente sabe que acontece violências, não sei se desse tamanho, mas com violência com mulheres, e que a gente não tem este conhecimento que nós tivemos na Índia. Agora, você acha que a Índia marcha para uma relação diferente com a mulher depois desta situação? Olha, eu acho que fica difícil de ignorar. Algumas tendências de uns pais dizendo, tá vendo, você vai para a rua, vai acontecer isso? Isso ainda é possível de ter força? As meninas parece que estão na Índia vivendo um grau de liberdade um pouquinho maior do que das suas mães, né? E tem até, em alguns pedaços de interpretação ali da mídia, etc., dizendo que esse tipo de violência mais marcante acabou sendo uma resposta a essa liberdade. Mas, gente, nós temos que avançar, né? Nós temos que avançar rumo à liberdade, rumo à nossa segurança, rumo ao direito de ir e vir e à igualdade. Tem um capítulo teu aqui que diz a mulher hoje. Quem é essa mulher hoje? Quem é essa mulher hoje? A mulher hoje é essa mulher que avançou inegavelmente com relação à nossa situação de faz alguns anos atrás, ou até o século XX, que está logo ali na porta, batendo na porta. Que foram nossas mães, né? Que foram as nossas mães, né? Que fomos nós mesmo, faz algum tempo atrás também, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu estava estudando para o vestibular, eu fui tentar entrar na biblioteca municipal, estava de calça comprida, não deixaram entrar porque mulher não podia entrar de calça comprida, tinha que ser de saia, né? Enfim, 40 anos atrás. A gente mudou muito nesses últimos anos. Eu me lembro quando eu assumi o cargo de secretária de governo na cidade de São Paulo, não tinha 30 anos de idade, o preconceito que eu enfrentei, a resistência que eu enfrentei, porque parecia que só era a minha imagem, como se eu não pensasse, como se eu não soubesse das coisas, né? E foi tão forte isso, a ponto de ter até um artigo sobre isso. Agora, eu me lembro a outra violência que eu vivi, porque eu escrevia com a esquerda, e eu não pude ficar até o 4º ano do grupo primário, eu escrevi com a mão direita. Depois que eu comecei a escrever, voltei a escrever com a esquerda. A normatização, né? Todo mundo tem que ser igual, né? Que é um absurdo, tem que respeitar as diferenças individuais. Não tenha dúvida. Então, nós temos um monte de conquistas. Essa é a mulher hoje. Nós temos um monte de conquistas. Nós temos ainda... É a mulher que não se curva a essa resistência. Que não se curva e que sabe que ainda tem
avanços a fazer e que está disposta a batalhar por isso. E que ela sabe que não é uma luta individual. Não, não é uma luta individual e nós temos que prestar atenção em absolutamente tudo que nós temos que mobilizar para nos permitir avançar, porque, gente, está na hora de mudar, né? Está na hora de chegar à igualdade de fato. A paridade. Agora, na formação dos nossos filhos também tem que ter um alerta grande. Não adianta só ter a fala da emancipação e dentro de casa uma outra realidade. Dentro de casa, você pegou um ponto interessante, que é o seguinte: acabei de escrever um artigo, daqui a pouco eu te mando, se você quiser. Lógico, vamos fazer um debate sobre isso. Sobre uma pesquisa, né? As mulheres estão trabalhando mais fora, estão com má consciência pelo fato de estar ficando menos tempo com seus filhos, resolvem compensar a sua ausência com presentes, né? E, pouco tempo que eu fico com meu filho, eu vou ser cri-cri. Então, há uma certa elasticidade maior e menos limite. Como resultado, nós estamos constatando que vem vindo aí uma geração voltada para o consumo e com menos limite, sem limite praticamente. Então, nós temos que começar a discutir quais são os outros atores sociais que podem e que devem interferir no sentido de dar uma melhorada nisso, né? Eu acho que a escola seria fundamental. Quando sai esse seu artigo? Em breve, vamos aguardar. Eu acho que você está colocando um tema que nós temos que dar uma grande projeção a esse tema. Porque eu acho, eu coloco na minha realidade, eu fui formada, eu perdi minha mãe muito cedo, e meu pai que me educou. E meu pai não tinha tempo. Mas o pouco tempo que ele ficava com os filhos, fosse 10 minutos, Raquel. Neste 10 minutos a gente fazia um check-up de tudo que tinha acontecido. Durante a semana, entendeu? Com os nossos amigos, com os nossos familiares, em casa, o que tinha quebrado, o que não tinha quebrado. Aquele tempo era como se fosse infinito, não é? E eu acho que a gente se cobra tanto, não tem tempo, às vezes você passa o dia inteiro com seu filho, você não tem um diálogo, você não pega na mão dele, você não olha no olho dele, não é? É verdade. E às vezes você faz um piquenique de 10 minutos com o seu filho, é nesse momento que você trava a liga. A qualidade do tempo e a qualidade da relação é fundamental. Quantidade não tem a ver. Não acha que é uma justificativa isso? Mas a gente convive com a má consciência. As mulheres têm convivido com má consciência. A gente tem que reconhecer que isso acontece. Então, nós temos que sossegá-las. Mas isso não é uma cobrança? Elas se cobram. Não é um papel que não existe mais, Raquel? É um papel que não existe mais, mas nós estamos vivendo essa uma mulher fase de transição. De passar 40 horas dentro de casa não existe mais. Não existe, enlouquece. Pois é, então. Enlouquece. E isso era produtivo? Não. Claro mas é em nome disso que nós estamos dizendo que está tendo esses erros? As pessoas pensam que pode eventualmente ser, daí se culpam, daí tentam ressarcir a culpa, etc, etc. Está na hora da gente abrir essa discussão também. Eu acho importante, eu acho que as mulheres devem assumir essa discussão, porque eu acho que elas acabam mais uma vez sendo responsabilizadas do que não é culpa delas. Sim, e a escola está aí. A mídia está aí. A mídia está aí. Tem projetos chamados Cidades Educadoras, né? Em Portugal, por exemplo, tem Cidades Educadoras. Todo ponto cultural da cidade é um ponto que é bolado, é planejado para poder ser visitado e para poder contribuir de uma maneira complementar, né? De modo que a cidade educa. Não é só a família, não é só a mãe, né? A cidade educa, a rua educa, o vizinho educa. Então, por que não prestar atenção nessas coisas para que eduque de uma maneira mais adequada? Lógico, é isso que nós acreditamos e vamos lutar por isso. Raquel, no teu livro também tem um momento que você fala da Lei Maria da Penha. Eu acho que hoje, em qualquer lugar, todo mundo fala da Lei da Maria da Penha. Mas não há uma distância entre o discurso e a aplicabilidade dessa lei? Olha, a Lei Maria da Penha está tentando, a duras penas, melhorou, tinha juízes que tinham resistência, depois acabou com a resistência deles. Os equipamentos estão aí, os equipamentos e as medidas protetivas são um grande ganho. Eu acho que, na verdade, falta investir mais recursos em casas de passagem, né? Mas, enfim, tentar investir mais recursos para melhorar a qualidade do atendimento, porque tem que ter. Para melhorar as saídas para as mulheres vítimas de violência. Elas, por exemplo, precisam de um emprego para poder se sustentar. Elas têm que se integrar com prioridade nos programas de moradia, no programa de trabalho, educação, para que elas possam se emancipar e caminhar sozinhas. Exatamente. E eu acho que faltam duas coisas. Uma delas é que as meninas vítimas de violência, elas têm sido tratadas de uma maneira diferente na frente do juiz do que as mulheres.
elas não têm recebido as medidas protetivas que as mulheres têm recebido. Porque elas frequentemente, e a gente percebe isso com muita tristeza, tem muita menina estuprada pelo pai, estuprada pelo padrasto, pelo tio, etc. E tal. E o que a gente percebe é que ele continua em casa e ela está institucionalizada. Ela está numa casa qualquer. E se ela engravida e tem um filho, o juiz diz, a criança tem direito ao pai. E aí a gente vê ela sendo obrigada a ver o seu estuprador, visitar o seu filho semanalmente no lugar onde ela está. Gravíssimo. Cadê as medidas protetivas? Com razão. Ok? Olha, então, proponho que nós possamos fazer outra vez esse debate, num outro programa, somente esse debate, que é a visita autorizada com o agressor. Isso é muito violento para essa mãe. Uhum. Isso é muito violento para esse processo de libertação desta violência. Uhum. Agora, na Lei Maria da Penha tem uma coisinha só interessante, foi por isso que eu puxei aqui no livro. Porque na Lei Maria da Penha, eles dizem que, a lei diz que tem que garantir a mudança de cultura. E, inclusive, utilizando a educação formal e informal para mudar a cultura. Isso significa escola e mídia. Certo? Isso significa... Escola e mídia. Escola e mídia. A Espanha e a Argentina têm o seu controle social da imagem da mulher na mídia baseado na questão da violência. Para você não multiplicar a violência na mídia, tem que ter uma série de regras de como mostrá-la. Né? E tem que ter essa discussão na escola também. Está faltando esses dois pedaços. Agora, eu vi esse pedaço teu aqui das mulheres da Europa, nós já estamos no fim, agradecer a todos os internautas que interagiram aqui conosco. Vou passar as perguntas para a Raquel, as que ela não conseguiu fazer, porque o tema é estimulante, é um tema maravilhoso, é o tema da Rede AltV Mulher. Essas mulheres que estão hoje empoderadas, elas estão no mercado de trabalho, são chefes de famílias, trabalham nos espaços de poder. Nós temos na Espanha quase a paridade lá, uma maravilha, mas um relato muito forte, quando elas chegam em casa, elas são submetidas à violência. Pois é, lamentável é que a maior parte das violências, da violência contra a mulher acaba acontecendo justamente de quem a gente menos suspeita, né? Namorado, marido, ex-namorado, ex-marido, irmão, pai, no caso das meninas, é lamentável. Essas mulheres não estão empoderadas para romper isso? Não é no primeiro momento que você corta isso? Agora, elas têm que saber que elas têm alternativa a isso e os homens têm que começar a mudar sua mentalidade. O fato da mulher ter mudado, a mulher mudou mais do que o homem nos últimos anos. Os homens não mudaram muito, mas estão um pouco perdidos, é como se estivesse faltando um pouco o chão. Né? Então, se me escapa do controle, deixa eu segurar de alguma maneira, porque macho que é macho tem que ter o controle. Né? E é um absurdo, esse é um raciocínio absolutamente ultrapassado. Está na hora das pessoas perceberem que na família, dentro de casa, o que você tem é um espaço de cumplicidade, é um espaço onde você ganha força para você se posicionar, para mudar as coisas que tem que mudar no mundo lá fora. Onde você projeta os seus sonhos, né? Isso, onde você projeta o seu sonho, onde você garante melhores condições de poder realizar o seu sonho, e não onde você descarrega a agressividade, a frustração que você não conseguiu resolver lá fora. Pois então, em briga de marido e mulher, se coloca a colher. Com toda certeza. Com muitas políticas públicas. Isso aí. Bom, Raquel, foi maravilhoso. Eu quero agradecer aqui ao pessoal do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro. Nossa, quanta gente que entrou aqui. Também com um tema desse, com uma convidada dessa. Só podia dar esse sucesso que deu o programa AltV Mulher. Então, quero aqui pedir para que você compareça, compre esse livro. Já está em todas as... Só depois do dia 18 de fevereiro. Só em fevereiro. Ainda não? Em fevereiro deve então não dá para você comprar para ler no carnaval. Certo. Depois do carnaval você lê. Na Semana Santa você lê. A imagem da mulher na mídia. Então, com certeza vai estar em todas as livrarias. Uhum. É um livro caro? Não sabe ainda. Não sabe ainda, mas não é caro com certeza. Vale muito a pena. Editora Publisher. Caso ok, editora Publisher, que é de São Paulo, né? Isso. Ok. E vamos estar no dia 18 de fevereiro. 18 de fevereiro, às 19 horas, na rua São Bento, no Sindicato dos Bancários. Um debate imperdível. Conto com você lá. Raquel, muito obrigada pela sua participação e parabéns por esse
belíssimo trabalho e essa contribuição que você dá para o universo feminino. Mona, eu que agradeço o espaço e a sua gentileza e a gentileza dos espectadores. Muito obrigada, até o próximo programa AuTV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira.